Olá, eu vou mostrar agora uma função que foi assim a mais legal que eu já fiz até agora, né? Aprendi, me custou um dia pelo menos e eu ainda estou só aprendendo. Que é uma função, a função Table Summary do pacote Get Summary, né? É um pacote bem legal porque ele te possibilita a customizar tabelas. Então é um pacote que eu penso que vale a pena estudar e aprender o máximo possível, né? Vejo que a documentação dele é extensa, 121 páginas, mas é porque dá para fazer muita coisa em termos de customização de tabela. Nesse caso aqui, eu usei para poder criar uma tabela de estatística descritiva e gerá-la no Word, para depois eu fazer algumas adaptações. Mas eu já vi que a gente consegue, a partir desse pacote, customizar a tabela aqui no R e gerar, por exemplo, a tabela, o código do LaTeX para a gente colocar num documento LaTeX. Isso é bem legal. Bom, então a gente precisa ter instalado o pacote Get Summary e ativá-lo, né, carregá-lo. Né? Aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a minha base de dados, né, e estou mandando para uma base que vai chamar descritiva, tabela descritiva. Só que eu estou mandando para lá somente as variáveis que ao final ficaram no modelo, que é se a empresa passou por um processo administrativo sancionador, que eu estou chamando aqui de tratamento, o tamanho da firma, o ROI, nível de endividamento, independência do conselho de administração, se ela divulgou prejuízo, apresentou prejuízo ou lucro, esses segmentos econômicos aqui e o segmento de governança. Né? Depois, a gente, aqui então, no final das contas, a gente está estruturando a base para a qual a gente vai gerar, da qual a gente vai utilizar os dados, as variáveis, para criar a tabela. Aí eu começo puxando aqui a função Table Summary por grupo de tratamento e controle. Então ele vai criar duas colunas, uma coluna com as observações das firmas que foram classificadas no grupo de tratamento e a outra no grupo de controle. Então quem assumiu o valor 1 fica no tratamento e valor 0 no controle. Aí ele vai gerar as estatísticas média e desvio padrão das variáveis contínuas e vai gerar a estatística de proporção das variáveis categóricas. Aqui é um argumento que está me pedindo a quantidade de dígitos. Eu coloquei aqui 2 dígitos, poderia ser 3, 4, o que você julgar melhor. Eu coloquei aqui para não considerar missings, né, nas observações. Aqui eu deixei o missing aqui, mas isso nem vai aparecer. Depois vem o que eu achei mais legal, assim. Não só isso, né? Uma das coisas que eu achei mais legal. Me incomodava o fato da gente ter lá o nome das variáveis na base, né? Por exemplo, o tamanho, o insorizado, que é o que está aqui, ó, na base. A gente não vai levar isso só para o relatório, né? Para o artigo. Então, daqui, ó, tamanho insorizado, nível de endividamento e assim sucessivamente. Aqui ainda não fica do jeito que eu gosto, mas já adianta bastante, porque a gente coloca um rótulo que é o rótulo mais próximo do que a gente vai usar lá. Aqui eu estou usando, por exemplo, para construção, eu não estou usando sigla, né, mas eu poderia usar a sigla aqui normalmente.
Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando o rótulo que eu quero que vá para o meu relatório, né? Então, o tamanho in ele vai lá para o arquivo como tamanho, o ROI, o in vai como ROI, e assim sucessivamente, né? Depois, eu estou colocando o argumento aqui. Veja que aqui, ó, é uma função que vai atribuir rótulo, né, para as variáveis. Aí fechou a função, já vem uma outra na sequência, que adiciona coluna de não missing. No caso aqui, como a gente está considerando só o não missing, não vai ter essa separação, né? Tudo que está aqui é não missing. E aí vem um negócio legal também, né? Isso aqui é uma função, depois outra função. Aplicação de teste de diferenças para variáveis contínuas, o teste T, e para variáveis categóricas, o Kruskal-Wallis, né? E tem vários outros testes. Mas isso aqui é uma mão na roda, porque a gente não precisa ficar fazendo teste de diferença entre as médias daqueles grupos que nos importam. No caso aqui, o grupo de tratamento e controle, né? Aqui é o cabeçalho lá da coluna de variáveis, o rótulo da coluna de variáveis. Eu pedi para colocar um título aqui, né, chamar de tabela 1, estatística descritiva. Aqui é para deixar em itálico negrito, né? Os cabeçalhos, quando eu tenho mais de uma categoria, a primeira linha fica em itálico e negrito. E quando eu tenho só uma linha, aquela linha ali vai ficar itálico e negrito no campo. Aqui eu estou mandando gerar uma tabela flexível no formato Word. Estou falando para gerar essa tabela e salvar como um documento do Word. Aqui ele já foi para um caminho que eu já indiquei, né, que está lá na pasta dos documentos, e aí ele vai, quando eu rodar, ele vai gerar esse arquivo lá. Aí eu vou rodar aqui, ele rodou, aliás, está rodando, né? Enquanto não terminar aqui, às vezes ele demora um pouquinho, porque ele está executando diversas funções aqui, né? Rodou. Aí eu posso ir lá na pasta documentos, que ele vai estar lá salvo. Aqui, ó, tabela 1, 10 e 22, que é o horário que eu mandei. Na hora que eu abro, ele já me gerou aqui a tabela. E aí, óbvio, eu vou fazer uma série de ajustes aqui, mas já facilita muito, né, o processo. Então aqui, ó, tem o grupo de controle, o grupo de tratamento, aí ele apresenta a significância dos testes. No caso das variáveis contínuas, foi o teste T, o aplicado. No caso das variáveis categóricas, foi o Kruskal-Wallis. Okay? Aqui ele apresenta as proporções de distribuição de frequência, a quantidade de observações de cada variável. Então, essa tabela aqui, eu achei ela, essa função, eu achei ela sensacional. Se tem uma das coisas que eu acho, e aí é a minha opinião, que demanda um tempo satisfatório para que a gente comece a entender o como fazer, é geração de gráficos e tabelas customizados, né? Tabela de qualquer jeito a gente consegue fácil na internet, tem diversos tutoriais, mas uma tabela no formato que a gente quer especificamente demanda um tempo. E esse pacote que eu mostrei aqui, que eu usei aqui, o Get Summary, ele é sensacional para isso. Como eu disse, é um pacote bem útil, né? A documentação dele é relativamente extensa quando comparada a outros, né? Mas é porque tem muita coisa que pode ser feita com ele, ok? Espero que ajude. Eu fui aprender a fazer esse código aqui, adaptar esse código. Na verdade, eu peguei a documentação
e fui testando para eu ver o que cada função fazia. E aí eu fui... uma forma da gente aprender a usar as funções, usar os pacotes, é dar uma lida nas documentações, né? E ver o que está sendo feito. Sempre tem exemplos, aí pode partir do exemplo do que está na documentação, né? E vai adaptando conforme o seu interesse. Era isso que eu queria mostrar. Espero que ajude a todos aí.